Olá! 2020 chega ao fim marcado por um fato inédito na história recente. O mundo parou. Empresas e escolas fechadas, viagens canceladas, ruas vazias. O planeta foi assolado por uma pandemia que vitimou milhões de pessoas e ainda não terminou. Foi um ano tão diferente que nós cansamos da tecnologia. Foram tantas videoconferências, lives com amigos e familiares, shows musicais transmitidos online. Tudo que nós queremos é o contato face a face com quem nós amamos, não é verdade? Nessa retrospectiva 2020, vamos relembrar a cronologia da Covid-19, mas também reviver bons momentos, datas especiais para você, sócio da Associação do Senhor Jesus, e para todos os católicos que assistem à Rede Século XXI. Mas vamos começar lá pelo mês de janeiro. Autoridades chinesas confirmaram no dia 12 a primeira morte por um novo vírus no país. Tratava-se de um homem de 61 anos. Mais de 40 pessoas com sintomas parecidos com uma pneumonia haviam sido diagnosticadas até o momento na cidade de Wuhan, no centro da China. O novo vírus na China já deixou a primeira vítima. Autoridades sanitárias anunciaram que um homem de 61 anos morreu do que acreditam ser uma forma da Síndrome Respiratória Aguda Severa, SARS pela sigla em inglês. Pelo menos 41 pessoas com sintomas parecidos com uma pneumonia tinham sido diagnosticadas até agora com o novo vírus na cidade de Wuhan, no centro do país. A vítima teria comprado alimentos de um mercado de frutos do mar da cidade, identificado pelas autoridades como foco do surto e que permanece fechado desde 1º de janeiro. Cientistas que investigam a doença disseram na semana passada que acreditam ser um novo tipo de coronavírus, uma ampla família que abarca desde a gripe comum até enfermidades mais graves como o SARS. Desde 3 de janeiro não são diagnosticados novos casos, nem há clara evidência de transmissão entre humanos. O surto coincide com a temporada de viagens na China por causa do Ano Novo Lunar, quando milhões de pessoas viajam para passar as festas em família, um movimento migratório que poderia ajudar a disseminação do vírus. Apesar disso, o governo não anunciou nenhuma restrição para viagens. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde confirmou no dia 26 de fevereiro o diagnóstico de coronavírus de um brasileiro residente em São Paulo. Ele se tornou o primeiro caso da doença na América Latina. Autoridades de saúde do governo do estado afirmaram que o paciente, um homem de 61 anos, estava bem e em quarentena domiciliar. As pessoas que tiveram contato com ele foram monitoradas. O coronavírus chegava perto de nós. O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira que um brasileiro foi infectado pelo novo coronavírus. O diagnóstico inicial foi confirmado, disse o ministro Luiz Henrique Mandetta em entrevista coletiva em Brasília. Com isso, quando ele confirma positivo, ali daquele momento a gente faz a contraprova por segurança e controle. Mas dali daquele momento nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso na prática de atenção à saúde, já como uma prática de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. O brasileiro infectado mora em São Paulo. O paciente de 61 anos havia retornado em 21 de fevereiro da região da Lombardia, norte da Itália. A região registrou a maioria dos casos de infecção neste país europeu. Este é o primeiro caso da doença na América Latina. O coronavírus também chegou ao Vaticano. O primeiro caso confirmado ocorreu no início de março. Exames médicos foram feitos em quem esteve em contato com uma pessoa infectada e medidas de segurança foram adotadas. O coronavírus se infiltrou no menor país do mundo, o estado da Cidade do Vaticano, com seu primeiro caso positivo. O porta-voz do Papa, Matteo Bruni, disse aos jornalistas que o Hospital do Vaticano está fechado temporariamente para novos pacientes para ser higienizado depois que o caso do coronavírus foi confirmado nesta quinta-feira. Somente a sala de emergência permanecerá aberta para atender casos graves. O Departamento de Saúde do Vaticano está trabalhando com as autoridades italianas para garantir que a doença não se espalhe. O hospital está totalmente separado de todos os locais de peregrinação. Atenção especial será dada para garantir que o Papa Emérito e o Papa Francisco, que residem no interior do Vaticano, não sejam expostos à doença. O Vaticano também está estudando o que fazer para os eventos públicos do Papa,
como o Ângelus no domingo e a audiência geral na quarta-feira. Ambos serão realizados nos próximos dias, desde que o Papa Francisco esteja totalmente recuperado do resfriado. Uma possibilidade seria transmitir os eventos ao público de dentro da Casa Santa Marta para que o Papa Francisco permaneça em segurança. E olha, naquela mesma semana, durante a audiência geral na Praça de São Pedro, mesmo resfriado, o Papa agiu naturalmente cumprimentando peregrinos do mundo todo. Mas por causa desse resfriado, ele cancelou a agenda externa e permaneceu em retiro em casa. O Santo Padre chegou a fazer um teste para o novo coronavírus, mas felizmente o resultado foi negativo. Na época, a Itália havia registrado 41 mortes em um único dia e era o segundo país no mundo com mais casos fatais, atrás da China. E menos de uma semana depois, em 11 de março, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde declarou que o surto de Covid-19 no mundo já era considerado uma pandemia. A Organização Mundial da Saúde declarou nesta quarta-feira que o surto de Covid-19 já pode ser considerado como uma pandemia. O novo coronavírus, como ficou conhecido, já infectou mais de 110 mil pessoas em todo o mundo desde o final de dezembro. WHO has been assessing this outbreak around the clock. A OMS está avaliando o surto a todo tempo e estamos profundamente preocupados com os níveis alarmantes de propagação e pela inação alarmante. Fizemos então a avaliação de que o Covid-19 já pode ser caracterizado como uma pandemia. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. A doença surgiu na cidade de Wuhan, na China, no final do ano passado, mas se espalhou pelo mundo. Itália, Irã e Coreia do Sul são especialmente afetados, mas todos os continentes, com exceção da Antártida, já registraram casos de infectados. Um dia emocionante que certamente vai ficar para a história. Num entardecer chuvoso de 27 de março, o Papa Francisco rezou sozinho diante da imensa Praça de São Pedro vazia. Ele deu a indulgência plenária ao mundo pelo fim da pandemia. Também realizou a bênção Urbi et Orbi. A voz emocionada do Santo Padre ficou marcada em nossos corações. E ainda nessa retrospectiva, nós vamos mostrar mais detalhes da cerimônia. Outro momento muito emocionante aconteceu no domingo de Páscoa. O cantor italiano Andrea Bocelli fez um concerto solo na Catedral de Milão. O objetivo era unir o mundo durante a pandemia. A apresentação foi chamada de Música para a Esperança e enviou uma mensagem de amor, cura e esperança ao mundo. The sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel. Daqui a pouco você vai ver como foi essa apresentação emocionante. E depois do intervalo, vamos relembrar as etapas da construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus, o Jubileu de Ouro do Padre Eduardo Daugert e muito mais. A Retrospectiva 2020 volta já já. Estamos de volta com a Retrospectiva 2020 e vamos voltar ao mês de junho. Foi um dia bem especial para nós aqui da Rede Século XXI. Nosso fundador, o Padre Eduardo Daugert, completou 50 anos de vida sacerdotal, meio século dedicado à vocação de evangelizar e fazer tudo para a maior glória de Deus. Esse é o lema sacerdotal do Padre Eduardo. Vamos conhecer um pouquinho sobre a vida dele? 50 anos de dedicação a serviço de Deus. Na adolescência, esse jovem senhor de 79 anos encontrou sua vocação quando ingressou no noviciado dos jesuítas nos Estados Unidos.
E para comemorar essa data tão importante, o dia começou com uma missa em ação de graça por sua vida e vocação. Durante todo o dia, a programação da Rede Século XXI foi especial. A apresentadora Simone Ramos recebeu o padre Eduardo num Bom Dia Sócio para um café da manhã e conversaram sobre o seu grande sonho, a construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. São tantos anos de história e agora essa história está documentada em um fotolivro. A ideia desse livro nasceu com a equipe lá da assessoria, né, do padre Eduardo. O livro vai narrando sobre a vida dele, desde dos 2 anos de idade, o lugar onde ele viveu, né, onde ele nasceu, lá em Nova Orleans, a vinda dele ao Brasil, depois a RCC, de que jeito chegou no Brasil, né, porque foi através dele, de que jeito que aconteceu isso. Então esse livro ele vai narrando tudo isso. São 50 anos de vida dedicada à evangelização. Passa um filme na sua cabeça, padre, desde quando o senhor decidiu lá, garoto, a ser um instrumento de Deus, assim, na evangelização, até os dias de hoje? Quando a gente celebra 50 anos, realmente passa um filme. E tudo que Deus fez. Eu me lembro no colégio dos jesuítas, a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, um retiro que fiz no último ano do colégio, e aquela espiritualidade me pegou. Desde que chegou ao Brasil, o padre Eduardo é um sonhador. Ele sonhava em levar a evangelização para o Brasil e o mundo, através da comunicação. Foi assim que surgiu a revista Brasil Cristão, a Associação do Senhor Jesus e a Rede Século XXI. E você pensa que acabou por aí os sonhos? Não. Acaba de sair do papel mais um. É a revista de evangelização para as crianças. E quem vai contar um pouquinho dessa história para a gente é o repórter Carlos Júnior. No programa Brasil Cristão aconteceu outro momento marcante no dia do jubileu do padre Eduardo. Saiu do papel a revista Brasil Cristão Criança. Um projeto que tem como principal objetivo plantar no coração dos pequeninos um conteúdo de formação cristã, moral, ética e cidadã. A equipe foi muito criativa, muito criativo. E parece que as crianças gostaram muito. Vai ser um novo apostolado para ministrar as nossas queridas crianças. Padre Eduardo falou também sobre o sentimento no dia da comemoração de seus 50 anos de vida sacerdotal. Quanto tempo, hein, Padre Eduardo? Eu tive que lembrar todo o meu passado, por causa daquele livro que fizeram, um livro lindíssimo. Eu vi vídeos que estavam no nosso depósito, aí guardados. Uau, só posso dizer, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelos 50 anos e pela bela festa de hoje. Já são 50 anos de vida sacerdotal. E o padre Eduardo continua com o brilho nos olhos daquele jovem de 29 anos, que queria fazer tudo para a maior glória de Deus, seu lema sacerdotal. Até hoje, sua missão é anunciar a palavra de Deus pela revista, pela televisão e também pela internet. O padre Eduardo sempre foi para mim um exemplo de fé, de esperança, de resignação e de coragem. O padre Eduardo sempre foi para mim uma pessoa de fidelidade, um sacerdote exemplar. Tenho uma gratidão muito grande pela perseverança, pela visão que ele tem, pela teimosia, santa teimosia de manter as coisas mesmo quando as coisas pareciam que não iriam dar certo, a confiança que ele tem nas pessoas, ele acredita nas pessoas. Então eu tenho um sentimento de muita gratidão e de muita alegria de celebrar esses 50 anos de sacerdócio. E o dia de festa, que começou com a missa logo cedo, terminou com outra celebração eucarística com a presença de um convidado ilustre, que também deixou seu recado para o padre Eduardo. 50 anos de valentia, de coragem, onde ele se deixou guiar pela voz de Deus, pela voz do Espírito de Deus, o Espírito Santo.
ele ainda tem muito a dar para a igreja e eu rezo que ele possa continuar a se deixar orientar por Deus. Isso é o mais importante. Eu, de fato, parabenizo ele e rezo que ele continue sendo esse padre feliz, maravilhoso, que encanta a todos e que tem essa força de atração. Mas não é ele, é o Espírito que mora dentro dele e que ele deixa dinamizar nele. Parabéns e principalmente muito obrigado por tanto, Padre Eduardo. O seu sim lá do passado fez e ainda faz a diferença na vida de muita gente nesse país. Que essa celebração de agora possa lhe trazer boas lembranças no futuro, se Deus quiser, em suas tantas próximas comemorações. Que Deus continue sempre te abençoando. E outro dia especial e histórico para a Associação do Senhor Jesus e Rede Século XXI. No mês de julho, iniciamos uma nova etapa da construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Nossa equipe esteve lá e mostrou como foi a primeira parte da concretagem da laje da nossa tão sonhada igreja. Nova fase se inicia na Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Após as etapas da laje treliçada e cubetas, nessa quarta-feira chegou na Associação do Senhor Jesus 25 caminhões de concreto. Ao todo, são 175 metros cúbicos nessa primeira fase. Serão ao todo 700 metros quadrados de área concretada. E é a partir de hoje também que se inicia a contagem regressiva para a primeira missa, aqui na Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Serão 60 dias de muito trabalho. Trabalho esse que não para, uma obra feita com amor, generosidade e oração. Muitas empresas também abraçaram esse sonho, que a cada dia tem se tornado realidade. Há mais ou menos 2 anos atrás, nós fomos procurados pela TV, né? Foi dado uma ideia do que seria esse projeto, do que a gente poderia abraçar a causa. Nós fizemos um estudo desse material. Apresentamos a equipe que estava tomando conta dessa obra, explicando seus benefícios, né? Primeiramente, conseguir vencer grandes vãos com grandes sobrecargas, redução de material como aço e concreto, com a mesma ou melhor rigidez da laje, e também o lado ecológico, né? Porque como são formas plásticas recuperáveis, a gente não tem um desmate, em momento algum, de madeira nenhuma para fazer todo esse tipo de construção. E hoje estamos presente aqui, né, a essa concretagem, acompanhando o concreto chegar, a emoção do padre, das pessoas todas aqui em volta, e a satisfação de ver o nosso produto, né, que são essas formas para as lajes nervuradas, fazendo parte de toda essa história do contexto dessa idealização do Padre Eduardo. A MAS ela contribuiu para essa etapa desde as compatibilizações dos projetos, desde a engenharia de planejamento para que não faltasse nenhum insumo, que a gente comprasse no melhor lugar, com as melhores negociações, que não tivesse desperdício. Para isso a gente tem um engenheiro responsável pela obra, no caso sou eu, mais um engenheiro que fica fazendo todas as verificações de ferragem, das cubetas, das escoras. Nós temos hoje aqui 15 colaboradores que estão nos ajudando. A gente já teve período aqui que trabalharam 30 colaboradores, então a gente está com uma equipe bem bacana e todo mundo empenhado nesse projeto. Sem dúvida é fantástico, fantástico. Fazer parte daqui, e daqui a uns anos a gente está entrando aqui para celebrar uma missa, é fantástico, emocionante. Ao longo dos meses, teremos mais 2 etapas de concretagem. Ao todo, a laje piso tem 2.100 metros quadrados de área. Hoje, parte de um sonho se torna concreto e a emoção já toma conta de todos que fazem parte dessa grande obra. Você vê a realização de traços, né, daquilo que não existia nada. Havia um chão, né? E de repente você começa a ver os pilares, as fundações, agora a laje, a coisa vai, é como se fosse um filho das suas etapas, né? Então nós estamos vendo agora já não só o nascimento, mas já aquela criança já
tomando corpo, né? Fazendo parte agora de toda uma estrutura que vai abrigar e vai ser um lugar santificado, né? Um território eucarístico, né? Uma gruta de Nossa Senhora. Quer dizer, tudo vai ser uma bênção para esse povo que tem ajudado e que vai receber essa graça de Deus que das mãos ensanguentadas de Jesus. Estou emocionado, estou muito feliz pelo sonho realizado, não é? O que eu posso dizer? Será que era possível fazer uma igreja? É a divina vontade? É a vontade de Deus? Lógico que é a divina vontade. Lógico que está se realizando. Olha aqui, está se realizando a nossa igreja. A igreja das mãos ensanguentadas de Jesus. Porque muitas pessoas acreditam. Porque só posso dizer, louvado seja Deus. Não existem palavras. Louvado seja Deus pelo sonho realizado. A obra da igreja aconteceu a todo vapor esse ano, mesmo com a pandemia. Já finalizamos a concretagem da laje do altar, dos banheiros, dos acessos ao mezanino. E claro que essas vitórias todas precisavam ser comemoradas. Há um ano, o Padre Eduardo tinha prometido celebrar a primeira missa na laje da igreja durante o 7º encontro das Mãos Ensanguentadas de Jesus, no mês de setembro. E ela aconteceu, sem a presença de público, para respeitar o distanciamento social, mas com muita emoção. Diferente, mas não menos emocionante. Sem público é verdade, mas com a presença em espírito de cada um que nos acompanhou de casa. O 7º Encontro MEG aconteceu em meio à maior pandemia da história da humanidade. Mas nem isso foi capaz de tirar o brilho de um dia abençoado e pra lá de especial. Se a arquibancada esteve vazia, os corações permaneceram cheios. Cheio porque as pessoas estão participando das suas casas. Cheio porque aqui tem muita gente com fé, que acredita nessa obra. O sentimento é de muita alegria e de gratidão, né? Por poder, Deus permitiu que eu esteja participando desse momento. E venho acompanhando desde o início, desde os primeiros passos, né, que a Rosário contou hoje de manhã, sobre como surgiu a novena, tudo isso, venho acompanhando ao longo dos anos. Então faz parte do meu ser. E para alguns colaboradores, esta foi apenas a primeira vez, o suficiente para se impressionar com a força da devoção das Mãos Ensanguentadas. Para você ver, eu tive acesso ao material que são mais de 10 milhões de relatos, né, de milagre, de bênção. Imagina, a gente está com 18 anos, o que eu tive acesso, isso não é nem 10% do que a gente viu, né? Logo pela manhã, o Santo Rosário abriu as atividades do dia. Outros destaques foram a procissão da cruz e da imagem de Nossa Senhora das Dores e a oração de cura e libertação com Padre Eduardo e Irmã Luísa. De tarde, o destaque foi para a adoração ao Santíssimo Sacramento e para a cerimônia tão sonhada e esperada. E o grande momento do dia ficou marcado pela primeira missa da história da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. O Padre Eduardo há um ano havia prometido que essa missa seria realizada aqui, no dia de hoje, no 7º Encontro Nacional das Mãos Ensanguentadas de Jesus. E essa promessa, enfim, está cumprida. Eu creio que foi uma inspiração, porque o evento aqui foi simplesmente maravilhoso, uma grande celebração. O povo correspondeu, muitas pessoas ligaram para nós, novos sócios. Foi um evento simplesmente maravilhoso, uma bênção. E agora, eu não vou prometer o que vai ser o ano que vem, mas talvez a estrutura, a igreja coberta, talvez. Vamos ver. Tivemos menos público, que a gente aguardaria 3, 4 mil, até 5 mil pessoas aqui hoje. Mas Deus sabe de tudo. Deus sabe o porquê que Ele permitiu isso. E nós, com menos pessoas,
mas a glória de Deus venceu. Dia 13 de setembro de 2020 certamente ficará marcado para a história da Associação do Senhor Jesus. Ficará marcado pela dificuldade de um encontro nacional em meio à pandemia? Sim, pela promessa cumprida e pela realização da primeira missa da Igreja das Mãos Ensanguentadas? Com toda certeza. Mas o dia ficará marcado principalmente pela entrega de cada colaborador, de cada sócio, de cada devoto. Ficará marcado pelo suor de 2 senhores que não medem esforços para que tudo isso aconteça. Que venham novas promessas, que venham novos desafios e que venha principalmente o tão sonhado santuário das mãos ensanguentadas de Jesus. Abençoai-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Voltando um pouquinho no tempo, em 4 de agosto, uma tragédia assolou Beirute, capital do Líbano. O governo libanês confirmou que cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio estavam armazenadas num depósito do porto de Beirute e explodiram. Centenas de pessoas morreram e milhares ficaram feridas. O Líbano foi sacudido nesta terça-feira por uma tragédia no porto de Beirute, capital do país. 2 violentas explosões deixaram dezenas de mortos e milhares de feridos. Vídeos transmitidos nas redes sociais mostraram uma primeira explosão, seguida por outra que causou uma gigantesca nuvem de fumaça. As explosões sacudiram os edifícios vizinhos e fizeram com que vidros se quebrassem a vários quilômetros de distância. O presidente Michel Aoun convocou uma reunião urgente do Conselho Superior de Defesa e o governo decretou um dia de luto nacional para a quarta-feira. A imprensa libanesa divulgou imagens de pessoas presas nos escombros, algumas cobertas de sangue. Um navio atracado no porto estava em chamas. O setor portuário foi isolado pelas forças de segurança, que só permitiam a passagem da Defesa Civil, de ambulâncias e dos bombeiros. 2 horas após a explosão, chamas ainda podiam ser vistas na área. Um helicóptero carregava água do mar para apagar os incêndios. Uma das hipóteses levantadas por autoridades é de que as explosões no porto de Beirute possam estar ligadas a materiais explosivos, confiscados e armazenados em um depósito há anos. O Líbano passa pela pior crise econômica em décadas, marcada por uma depreciação cambial sem precedentes, hiperinflação e demissões em massa, que alimentam a agitação social há meses. Para os jovens católicos, 2020 vai ser um ano inesquecível por uma boa razão. Em cerimônia solene na cidade de Assis, na Itália, foi beatificado no dia 10 de outubro o jovem italiano Carlo Acutis. Morto aos 15 anos por uma leucemia, o beato, conhecido como influenciador de Deus, intercedeu por um menino brasileiro, concedendo a ele um milagre em 2013. Na mesma basílica que guarda os restos mortais de São Francisco, o santo mais conhecido da Itália, Carlo Acutis se tornou o primeiro millennial a ser beatificado. Que o venerável servo de Deus Carlo Acutis, leigo, de agora em diante, seja chamado bem-aventurado. Seus pais e irmãos estavam na primeira fila da cerimônia. De fato, os pais do novo beato acompanharam a relíquia com o coração de Carlo Acutis até o altar. Agora, ela será levada por todo o mundo. Fora da Basílica, em várias praças de Assis, milhares de pessoas acompanharam a cerimônia. Elas usavam máscaras e respeitavam as distâncias de segurança. A beatificação é a etapa anterior à canonização. Permite que Carlo Acutis seja venerado quase como um santo, mas apenas na cidade de Assis. Lá, seu dia de festa será celebrado todo dia 12 de outubro. Para ser declarado santo,
Outro milagre ocorrido após essa cerimônia deve ser atribuído à sua intercessão. A devoção a Carlo Acutis é generalizada. A exposição virtual que ele projetou sobre os milagres eucarísticos levou à conversão de milhares de pessoas. Muitos outros viajaram para Assis para rezar diante de seus restos mortais. Foram tantas cerimônias bonitas que aconteceram esse ano, né? Elas precisaram ser celebradas sem a presença de público ou com um número bastante restrito por conta da pandemia. Mas agora em dezembro surgiu a esperança de dias mais tranquilos. Depois de meses de estudos intensos em vários países, a primeira vacina para a Covid-19 foi aprovada. E Margaret Kinney, de 90 anos, se tornou a primeira pessoa do Reino Unido a ser vacinada contra o novo coronavírus fora dos testes clínicos. O governo britânico decidiu dar prioridade a idosos, cuidadores e profissionais da saúde. Uma britânica de 90 anos se tornou nesta terça-feira a primeira paciente do mundo a receber, fora dos testes clínicos, a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech. Margaret Kinney disse que não doeu e estimulou as pessoas a se vacinarem. Eu digo para irem em frente. Vão porque é de graça e a melhor coisa que aconteceu até o momento. Então vão em frente, é o que eu digo. Se eu posso, então você também pode. O governo britânico decidiu dar prioridade a idosos, cuidadores e profissionais da saúde na campanha de vacinação iniciada nesta terça. O Reino Unido, país mais afetado da Europa pela pandemia, com mais de 61 mil mortes confirmadas, é o primeiro estado ocidental a autorizar o uso de uma vacina contra a Covid-19. E alguns outros países também começaram um programa de imunização. Quem sabe daqui a alguns meses nós possamos voltar a sentir um pouquinho de como era a vida pré-pandemia. E olha, não perca a esperança, viu? Nem a fé. Vamos entrar em 2021 com a certeza de que os dias piores já passaram. Eu encerro a retrospectiva 2020 com as imagens do Papa Francisco na Praça de São Pedro, rezando pelo fim da pandemia, para lembrar que Deus está sempre junto de nós. Do fundo do coração, desejo a todos vocês um feliz ano novo. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first relieved. Yeah.